Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgrideis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando-se a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, por um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas palavras que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu escolhi essas palavras porque nós tivemos também um mestre muito grande que foi o Yogananda, e ele nos ensinou uma das formas de estar em contato com Deus, diferente do que essas tradições da Bíblia ensinavam, né? Ele ensinava como pegar um contato direto, diferente do que os fariseus e os escribas ensinavam, que tinha que passar por eles estavam acima. Então, o nosso mestre Yogananda foi um ser muito grande, muito fora do normal, que eu até peço desculpa porque eu tinha talvez um certo preconceito por não ter o mínimo do conhecimento da história dele e não tinha noção da sua grandeza. Então, como uma forma de homenagem, eu decidi trazer um pouco da sua vida. Claro que eu não vou conseguir trazer nem 50% de tudo que ele foi, mas pretendo que vocês fiquem com a curiosidade de depois procurar sobre ele, sobre a Kriya Yoga, mas quero deixar bem importante, bem explicado, o tamanho que ele foi por causa do que ele fez nos Estados Unidos. Isso afetou nós de uma forma muito grande, e eu não tinha noção de que muito dos conhecimentos que nós temos hoje foi por causa dele. Bom, Yogananda, o nome dele verdadeiro é Mukunda. Yogananda é um nome que ele recebeu dos seus mestres. E ele nasceu numa família rica. O pai dele era praticamente diretor de uma empresa de ferrovia da Índia, uma das maiores que existia. Então, ele viveu uma vida boa quando criança, e nós não temos uma visão muito boa da Índia, né? Nós imaginamos geralmente muita gente pobre, mas pelo ponto de vista do livro dele, Autobiografia de um Yogi, que eu consegui ler alguns capítulos, ele descreve muito bem a sua família, e ele conta que eles viviam muita paz, porque não só pela questão do dinheiro, mas ele mesmo via a família dele, os pais e a mãe, como um exemplo de amor, de relacionamento, porque eles não brigavam, eles se encaixavam em tudo mesmo. Tanto que uma das pequenas brigas que ele lembra foi pelo seguinte: o pai dele era um homem caridoso, doava bastante, e a mãe dele também. Só que o pai dele tinha uma visão mais organizadora, gostava de separar esse dinheiro para isso, esse dinheiro para isso e esse para isso. Doava bastante também. Mas a mãe dele teve uma certa vez que pegou e decidiu doar mais do que o pai dele tinha planejado para aquele mês. Então, mesmo assim, o pai dele repreendeu de uma forma muito suave. Ele disse falou: olha, amor, esse dinheiro não era para isso. De uma forma bem assim. Aí a mãe dele se sentiu incomodada e saiu de casa, foi para
casa do pai e da mãe dela, dormiu alguns dias lá, mas depois voltou. Foi uma das poucas brigas que aconteceu. Então, na questão da família, ele era, se não me engano, ele tinha 8 irmãos. Era 4 meninos, ele fazia parte desses 4, e 4 meninas. Então, acontece bastante histórias assim na infância dele que demonstra que ele já era bem diferente na infância. Tanto que, a respeito da mediunidade, ele desde pequeno, ele conta que ele sempre foi muito sensível, sentimental e com uma memória muito boa. Então ele lembrava, por exemplo, já desde bem pequenininho, de ele sendo adulto caminhando em cima das montanhas. E isso era um sentimento que ficava muito constante nele. Uma vez ou outra ele lembrava disso por dia e isso moldava o futuro da vida dele. A família dele seguia um mestre que chama Lahiri Mahashai. Acho que vocês já ouviram falar. Então, quando ele nasceu, o Lahiri Mahashai morreu. Nisso, a família dele ainda adorava bastante esse mestre. E a vida do Mukunda acabou sendo bastante influenciada por esse mestre. Porque, por exemplo, tinha um quadro no quarto dele que era do Lahiri Mahashai, e sempre ele fazia as orações voltadas para esse quadro. Só que ele conta no livro que ele fazia as orações com o olho fechado, concentrado, imaginando o quadro. E nisso o mestre saía do quadro e começava a conversar com ele. Então ele demonstra que do jeito que eles vê, a Índia vê as coisas, eles contam mais como visões, de um jeito mais místico, o que nós chamamos de mediunidade, sabe? Mas depois que ele cresceu, ele chegou na conclusão de que essas lembranças que ele tinha eram de vidas passadas. Ele já era ele já foi mestre em vidas passadas e desde pequeno ele lembrava disso. Entendeu? E essas meditações que ele fazia, ele realmente conseguia um contato com o Lahiri Mahashai, não era só visões. Então o ponto de vista deles é um pouco diferente do que nós acreditamos hoje em dia quando nós lermos o livro, mas é bem interessante. Com 17 anos, aconteceu 2 coisas muito importantes, que foi uma viagem que ele tentou fazer definitivamente para chegar nas montanhas do Himalaia, porque um pouco antes disso ele teve uma visão bem grande, onde ele chegou em cima da montanha de novo e ele conseguiu conversar. Tinha vários santos em cima da montanha e ele falou: quem são vocês? Aí ele respondeu: nós somos os santos do Himalaia. E aí ele conversou um pouco com ele e depois não conseguiu. E nisso ele decidiu ir fazer uma viagem de trem para o Himalaia. Mas essa história é muito engraçada, que ele sai com um amigo dele e eles não podiam fazer essa viagem, não sei se é por causa da idade deles, provavelmente. E eles tentavam chegar lá, eles enganavam os policiais, chegaram até a metade do caminho, mas na metade do caminho os guardas pegou ele, deu tudo errado. É muito engraçado essa história, depois vocês procuram. E ele não conseguiu chegar na montanha do Himalaia, mas nesse caminho ele foi conversando com as pessoas e conheceu muitas histórias sobre santos, sobre pessoas mestres, e é realmente o que ele buscava. A vida inteira ele estava buscando Deus, ele sabia que faltava alguma coisa. E foi nos 17 anos que ele conheceu o mestre que guiou ele, que ensinou a Kriya Yoga para ele, que era o Sri, é um nome complicado lá, eu vou chamar ele só de Sri porque para nós não confundir. E nisso ele começou a adquirir os conhecimentos da Kriya Yoga, ele sentia que esse era o mestre que a vida inteira ele estava procurando. E o interessante é que na Kriya Yoga são poucos mestres que, tipo assim, Babaji, vocês conhecem, né? Foi o primeiro. Basicamente o que o Babaji fez, ele pegou o conhecimento que já existia no universo, isso que nós chamamos de essência, e transformou isso numa matéria, vamos dizer assim, que colocou o nome de Kriya Yoga. Agora você consegue estudar esse jeito de ter um contato com o divino, que antigamente estava perdido. Eles dizem que é um conhecimento milenar, mas tinha perdido, as outras yogas estavam na frente. Então, sobre o que eu queria dizer na infância dele, é que o que mais me marcou no livro é que ele não acredito que é só por ele ser do Oriente que a vida dele era completamente diferente, sim, porque ele realmente era um mestre encarnado. Isso é muito interessante porque nós não somos, ele não foi que nem nós, no sentido de vivemos uma vida jovem, mais ou menos regrada, sabe? Fazemos merda pra caramba e depois chega numa certa idade, acontece alguma coisa que nos ilumina e nos faz buscar a Deus. Não, ele desde pequeno foi assim, sabe? Ele já nasceu assim. Então foi muito bonito pra mim, isso pra mim foi tipo um insight,
de que como que é a vida de um mestre, quando um mestre encarna, sabe? Ele não tem em momentos nenhum essas vontades de, não sei se todos, né, mas esse em específico, ele não teve vontade sexual, não teve vontade de dinheiro, tanto que a família dele era rica e ele escolheu viver uma vida que, não é que ele era pobre, mas ele nunca quis o dinheiro era um tanto faz para ele, tanto que ele não morreu rico. Ele morreu, pode-se dizer que ele tinha uma certa renda, mas bem pouco, porque ele não estava nem aí, comia pouquinho, o lugar que ele ficava era bancado pelos próprios discípulos, que eu vou explicar depois, essa Self-Realization Fellowship. E é isso, é muito incrível, vale a pena essa leitura e só a vida dele já é um exemplo para nós de que quando estamos buscando o reino dos céus, igual Jesus nos falou, o resto vem, sabe? O resto vem, simplesmente você é abastecido de uma forma que não foi necessário preocupação em momento nenhum. Agora sobre a Kriya Yoga, ela exige basicamente 3, que eu chamei de bases, né? 3 bases, que é a disciplina, nós já temos bastante noção de como que é o acordar horários certos, essa hora eu vou ler, essa hora eu vou meditar, bem regradinho assim, tipo 5 horas por dia eu vou meditar, 3 horas eu vou ler, exige bastante a Kriya Yoga. A leitura espiritual, eles lêem bastante, eles lêem os Vedas, eles lêem o Bhagavad Gita e os próprios ensinamentos de Jesus, eles lêem a Bíblia também. Então, faz parte da Kriya Yoga. Sobre a respiração, eu achei muito interessante porque, sendo sincero, o que me incentivou a fazer essa palestra do Yogananda foi quando eu estava no livro Elucidações do Além e dei alguns exemplos do que o próprio Yogananda fazia a respeito do prana. Então, do meu ponto de vista, isso faz todo sentido. Ele explica que um dos caminhos, que é a Kriya Yoga, para alcançar Deus, você faz uma meditação através da sua respiração. Você, primeiramente, deixa ela mais lenta, que é igual ao você nos ensinou. Você respira 4 segundos de inspiração, segura por 4 segundos e solta por 4. Nisso você vai amenizando o seu corpo. O seu coração desacelera também. E nisso, você começa a focalizar nos chakras, e através dos chakras o prana vai subindo pela coluna vertebral até chegar no topo, e nisso você consegue uma conexão com Deus. É exatamente igual explica no livro Elucidações do Além, sabe? Eu acredito que o Elucidações do Além foi mais a fundo. Não. Pode explicar de novo essa parte da respiração? Através da respiração. Isso é o básico, tá? Para você realmente chegar no profundo da Kriya Yoga é só você se inscrevendo. Você não consegue achar no YouTube como fazer. Mas basicamente é você, através do controle do prana, você, pelo chakra do Kundalini, ele vai subindo por todos os chakras até você alcançar o equilíbrio de todos os chakras, e nisso você consegue chegar no estado que seria a iluminação. Entendeu? Esse é o... Isso. Esse é o objetivo, você chegar no estado de... Eu esqueci o nome agora. Tem um nome bonito que eles colocam pra isso, né? Mas... Não, o Nirvana é do budismo. Isso, Samadhi. É assim mesmo? Entendi. Aí, depois disso, pelo que eu entendi, você não vai ficar o tempo inteiro em iluminação, né? Você vai ficar aquele tempo, uns 20 minutos, naquele estado onde você não se sente mais uma onda, mas você se sente o oceano inteiro. Mas depois você volta ao normal, volta ao corpo, mas volta de uma forma completamente diferente, como se você tivesse dado um salto, você vê tudo de uma forma muito diferente agora. Então, basicamente, esses são os pilares da Kriya Yoga. É óbvio que tem muito aprofundamento, pelo que eu entendi, para você alcançar esse estado, óbvio que existem pessoas que conseguem muito rápido e pessoas que demoram bastante para alcançar, talvez nem consigam nessa vida, mas em média de 6 a 12 anos para conseguir essa iluminação a partir do momento que você inicia a Kriya Yoga. Tanto que quando ele conheceu o mestre Sri, ele não entrou direto na Kriya Yoga, foi mais ou menos 8 meses só de preparação, onde ele tinha que aprender o básico, aprender a controlar a mente e deixar a ansiedade de lado, porque claramente tem aquela vontade de tipo, nossa, eu quero crescer, e não pode. Se você for entrar desse jeito, você não consegue, você tem que vencer esse sentimento primeiro. Bom, quando o mestre disse que ele estava pronto, ele já tinha alcançado a iluminação, sim, ele sabia, tinha uma oratória muito boa, o mestre disse que a missão dele ia se estender além dos limites do Oriente. Então,
ele foi mandado aos Estados Unidos em uma conferência de religiões que estava acontecendo. Basicamente, nessa conferência, reunia alguns representantes de países representando a sua religião. E eu fui a fundo para entender e não tinha espiritismo, não tinha catolicismo envolvido. Claramente porque eles não aceitam, né? Não tem essa mente aberta para dar uma aceitada. Então ele foi representando a Índia. E nisso ele foi representando a Kriya Yoga nos Estados Unidos, em 1920. E foi muito aceito. Foi muito... ele pegou um reconhecimento muito grande e muito povo sentiu interesse no que ele disse, nessa forma de alcançar um contato com Deus, e chamaram ele para outras palestras que ia acontecer no mesmo ano, e foi progredindo muito bem. Nisso ele mesmo abriu uma escola que chama Self-Realization Fellowship no mesmo ano, para vocês terem noção. Então realmente progrediu bastante, e essa empresa existe até hoje, porque se você hoje em dia quer fazer a Kriya Yoga, acredito eu, né, essa é a opinião minha, o melhor caminho seria se inscrever nessa escola. Essa escola, ela manda os ensinamentos por internet e você estuda, consegue até ouvir alguns áudios do próprio Yogananda e eles acompanham o seu progresso, entendeu? Já vou aproveitar para fazer um aprofundamento aqui que, perto do que nós três vive, eu não acho que vale a pena. Porque, basicamente, eu peguei uns documentários de pessoas que fizeram e eles dizem que conseguem viver uma vida de paz, sabe? Eles conseguem, por mais que a vida deles seja bem difícil, eles conseguem alcançar a paz, a felicidade. E, do meu ponto de vista, nós já alcançamos isso. Sabe, eu não estou dizendo que é o limite. Claro que com a Kriya Yoga dá para passar disso, mas exige muita disciplina. E como nós já seguimos o nosso caminho de estudo, isso ia atrapalhar. Porque é muitas horas de meditação. E tem gente que faz 8 horas de meditação, pra você ter noção. Deixam de viver a vida. Eu acredito que nós estamos sendo preparados para não para ser mestres, mas para ser os discípulos do amanhã. Os discípulos, os habitantes do mundo mesmo, sabe? Isso é só uma opinião minha, tá? Claro que isso pode divergir bastante. A importância de tudo isso que ele fez nos Estados Unidos é porque, na época, o que tinha de maior lá, que era um pouquinho de nada, era Hatha Yoga, porém sem o aprofundamento. Ou seja, é o que nós chamamos de Yoga da bunda. Só existia isso. Eu não sei de que forma que chegou nos Estados Unidos, mas chegou. Os conhecimentos filosóficos e de meditação foram deixados de lado. Então, as pessoas focavam só no alongamento e faziam uma respiração leve, né, o controle da respiração e praticamente o alongamento. A filosofia em si tinha ficado para trás, ninguém tinha noção mais de como fazer. Quando ele levou isso, ele levou por completo. E isso foi em 1920, gente, é praticamente ontem. Se nós parar para pensar, se isso não tivesse acontecido, não ia existir o yoga. Nós, por exemplo, no Brasil, não ia ter o conhecimento do que é o yoga. E muito do que nós pensamos está no yoga. Por exemplo, é claro que está em outras religiões também, mas, por exemplo, a centelha divina, a questão dos chakras, o controle, o prana, é tudo coisas que o yoga nos passou e nós não teríamos esse conhecimento, sabe? 7 corpos, né? 7 corpos, é muita coisa que vem do yoga e simplesmente estaríamos na Hatha Yoga completamente perdida. Isso eu acredito que foi uma evolução gigantesca. Se nós para pensar que basicamente ontem metade do mundo não tinha noção do que era o corpo principal, que é a centelha divina, como que pode uma coisa dessa? Bom, sobre o controle do prana, ele deixava claro bastante exemplos. Ele viveu uma vida assim que a mediunidade dele era fenomenal, sabe? Ele conseguia fazer coisas, pedia... Por exemplo, tem uma história que ele conta quando ele era criança. Eu não sei se vale muito a pena essas histórias, porque eu até conversei com o Alci, no sentido de que a cultura indiana, eles aumentam realmente muita coisa, sabe? Eles gostam de dar aquela exagerada, aquela mistificação. Tanto que o próprio Babaji, eles falam que não morreu. Ele criou um corpo diferente e se eternizou. O Babaji é o quarto, assim, tem o Yogananda, depois teve o Sri, que é o mestre dele, depois teve o Mahashai, que era os pais dele seguia,
E ele pegou os conhecimentos direto com o Babadi. E o Babadi, como eu disse, é o que pegou essa informação meio que do universo, assim, com a própria conexão dele com o divino, ele materializou de novo essa matéria. Mas por ele ter feito isso, o povo coloca ele como um deus, praticamente, sabe? Ele basicamente entrou, tem a Trimurti e tem ele junto agora. Ele é muito santificado, assim, não pode usar o nome dele em vão, exageradamente. Então, nisso, eu acredito que as histórias que está no livro, que é do Autobiografia de um Yogi, que vale muito a pena, tem que ser tomado cuidado, não para levar tudo como certeza. Mas só um exemplo aqui da infância dele, ele conseguiu, teve uma vez que conta que ele era pequeno, ele estava com a irmã dele e ele estava vendo 2 pipas. E aí a irmã dele começou a desconfiar, se você é tão bom mesmo, pede para esse pipa cair aqui, você pega. Porque ele estava falando, eu amo tanto a mãe natureza que eu acho que ela me dá tudo que eu quero. Aí ela falou, do jeito que você, com a sua idade, você deve estar querendo aqueles pipa ali, né? Aí ele falou, é isso mesmo. Aí, resumo da história, caiu o pipa, prendeu num cacto a linha e foi parar na mão dele, exatamente do jeito que ele queria. E aí a irmã dele desconfiou de novo, e ele falou, não, se é verdade mesmo, eu quero que o outro pipa venha. E aconteceu a mesma coisa, cortou a linha, o pipa prendeu no negócio e foi parar diretamente na mão dele. E são várias histórias desse jeito, assim, sabe? E por isso que eu acho que vale a pena a dúvida, porque podemos usar o nosso aprofundamento espiritual para conseguir o que nós quer, tipo material, entendeu? Eu acho que quem ler esse livro sem esse questionamento vai acabar querendo entrar para Kriya Yoga para conseguir o que quer, dinheiro, entendeu? Aí não serviu de muita coisa. Sobre a fellowship já falei. Aqui eu escrevi assim, desse jeito meio pesado, morte e cemitério, porque como nós sabemos, as palavras em si armazenam a energia, o sentimento que geralmente nós damos para ela, né? E a morte e o cemitério é uma coisa ruim. Mas, no caso do nosso mestre Yogananda, foi uma coisa muito bonita. Eu acho que foi mais um exemplo de como que o controle da mente, o controle do corpo é real, sabe? Isso comprova também o que ele dizia, que a Kriya Yoga é um conhecimento científico, não é uma religião. Ele pegava, por exemplo, essa Self-Realization Fellowship, ele criou, não era uma religião, deixava claro. Não falava que era a Kriya Yoga, era você é católico, mas se você quer achar um outro caminho também para juntar, para alcançar Deus, você pode, sabe? Aqui não tinha religião, se juntava todo mundo, igual nós mesmos acreditamos, que é o universalismo, né? E sobre a morte dele, aconteceu uma coisa muito bonita, que ele alcançou o estado de Mahasamadhi, né? Que é quando ele saiu consciente do corpo. Ele estava numa palestra, numa conferência, num jantar, um banquete que era com uma pessoa da Índia importante que veio para os Estados Unidos, e ele começou a basicamente se despedir, sabe? As pessoas que estavam presentes naquele dia dizem que ele começou um poema sobre a Índia, mas de uma forma dando a entender que ele estava se despedindo. E nisso ele falou Índia, colocou a mão no coração, deu um sorriso e caiu para trás. Nisso ele morreu. Ele basicamente se despediu da vida. Eu trouxe as palavras aqui. Um pedacinho do texto. Onde o Ganga, os bosques do Himalaia, as cavernas dos sábios e santos e as catedrais da América se unirem, ali será o altar da liberdade, ali será o altar do amor, ali estará o meu coração. E aí, depois que ele terminou isso, ele disse Índia, colocou a mão no coração e caiu para trás. Bom, isso foi uma demonstração muito bonita, muita gente achou que ele tinha só desmaiado, né? Não tinha certeza do que tinha acontecido, mas foi uma despedida mesmo, bem bonita. E mesmo assim, depois da morte dele, não foi só isso, aconteceu que o corpo dele não entrava em estado de decomposição. E o próprio cemitério emitiu uma nota dizendo que o corpo dele, em 20 dias, estava exatamente a mesma coisa de quando ele morreu. E isso era uma das explicações do prana, né? Porque o prana, quando eles falam na questão do envelhecimento, quando ele é bem absorvido e a pessoa não usa maquiagem, essas coisas, eu não tenho conhecimento aprofundado para dizer sobre isso.
mas a pele se torna bonita, sabe? A pele, através do prana, absorção pelo sol, você consegue deixar o seu corpo bonito. E nós vemos que realmente a pele do Yogananda era muito bonita, né? Acho que ele morreu com 50 e poucos anos e quem olha a foto pensa que ele tem 30, sabe? Ele estava muito bem conservado e isso continuou depois da morte. Eu quero ler um trecho do que escreveram na carta do cemitério. Pode ler de novo a dele antes de morrer? Pode. Esse é só um pedaço, tá? Que foi basicamente o final, mas ele disse existe um nome para esse poema que ele deu. Onde os Ganga, os bosques do Himalaia, as cavernas dos sábios e santos e as catedrais da América se unirem, ali será o altar da liberdade, ali será o altar do amor, ali estará o meu coração. Basicamente porque esse cara que estava lá, eu esqueci o nome da profissão, embaixador, achei aqui. O embaixador da Índia estava nos Estados Unidos, então esse poema tinha o intuito de dizer sobre a união da Índia e dos Estados Unidos, entendeu? Ele até deixou, nesse mesmo poema ele falava de um jeito mais bonito, mas eu esqueci, que eles se uniram pela filosofia e não por tratados, alguma coisa assim, em outras palavras. Achei muito bonito mesmo. Agora a carta do cemitério, onde ele ficou enterrado. A carta é maior, também não consegui achá-la inteira. Nenhum odor de decomposição emanou do seu corpo em qualquer tempo. A aparência física de Yogananda em 27 de março, pouco antes de colocar-se a tampa de bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia em 27 de março tão cheio de frescura e intocado pela corrupção como na noite da sua morte. E 27 de março não havia em absoluto motivo para se afirmar que seu corpo sofrera qualquer desintegração física visível. Por essas razões, declarando novamente que o caso de Paramahansa Yogananda é único em nossa experiência. Essa é a carta do diretor do cemitério, pra vocês terem noção. O próprio diretor decidiu se pronunciar. Bom, isso aqui é uma frasinha que eu escrevi mesmo. Yogananda não apenas viveu como um mestre, ele morreu como um. E ao invés de nos deixar com um fim, ele nos deixou com um convite. Que a verdadeira morte é apenas o começo. Quando a alma liberta do ego, volta para casa. E é isso, gente. Esse foi o mestre Yogananda. Eu só quero finalizar com algumas frases que ele deixou para nós. A melhor coisa que você pode fazer para cultivar a verdadeira sabedoria é praticar a consciência de que o mundo é um sonho. Você é uma centelha da chama eterna. Você pode ocultar a centelha, mas jamais poderá destruí-la. Somente você é responsável por si mesmo. Ninguém mais pode responder por seus deveres quando o ajuste final chegar. O seu trabalho no mundo, na esfera onde o seu karma, na sua própria atividade passada colocou você, pode ser realizado somente por uma pessoa, você mesmo. E o seu trabalho pode ser denominado um sucesso somente quando de alguma maneira servir aos seus semelhantes. Quanto mais você disciplinar a mente, mais a terá sob controle. Uma criança mimada sofre horrores até com um pequeno ferimento. Outra, espartanamente educada, mal se assusta diante de uma lesão séria. Um diamante terá o mesmo valor só por estar... Não. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. E é isso, gente. Obrigado. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Mexeu bastante comigo, principalmente essa parte da morte dele, né? Que realmente ele foi embora daqui como um mestre, né? Ele realmente conseguiu deixar seu legado até na sua ida. Eu achei muito bonita essa palavra porque, não comparando grandeza espiritual, né? Mas esse final da vida dele eu achei muito... Deu para comparar muito com
com a história que nós sabemos da vida de Jesus, na ida dele, quando ele já devolveu os elétrons do seu corpo, né? E no final ele se despede dos seus discípulos. Falando para eles espalhar o evangelho pelo resto do mundo, né? E ele fala, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu acho que nós estudarmos a vida dos mestres é o que nos mostra o caminho para nos tornarmos um também, né? Porque até na sua ida, até no momento que nós humanos mais temos medo, né? Que no caso é a única certeza que nós temos, né? De que algum dia nós vamos partir dessa vida. Até nesse momento eles agem como o mestre, né? Eles mostram como que os ensinamentos dele, eles levam tanto durante a vida, tanto durante o momento da morte. Então, eu gostei muito dessa palestra, me senti muito em casa, sabe? Porque o assunto yoga mexe muito comigo. Eu não sei porquê, mas o assunto yoga, o aprofundamento na yoga, me traz uma sensação de me reconhecer esse lugar, sabe? Eu sinto que quando eu tô ouvindo alguma coisa sobre yoga, assim, a verdadeira yoga, né? Não sei, eu sinto como se fosse que eu tô mudando de dimensão, sabe? Eu sinto que até o cheiro que eu tô sentindo tá se tornando outro. Parece uma coisa que eu conheço muito bem, sabe? Sim, acho que até essa parte de subir as montanhas deve ter te marcado, né? Por que os mestres estão subindo a montanha? E você sabe que você também está subindo as montanhas. Eu sinto que, não sei, eu já fui mais ligado a yoga, talvez em outras vidas, não sei. E, não sei, falar da yoga mexe muito comigo, sabe? Faz eu sentir que eu tô, sei lá, como se fosse que eu tô sendo representado, sabe? É uma coisa que eu me vejo muito na yoga, né? E eu vejo que eu mesmo fiquei de cara caída, assim, sabe? Meio decepcionado comigo mesmo quando eu entendi um pouquinho a mais do que é yoga. Porque eu não conhecia nenhuma delas. A Kriya Yoga foi a primeira que eu tive contato, assim. E é muito mais bonito e simples e mais voltado ao amor do que eu pensava, sabe? Sim, muito. Na época que eu tava estudando mais a fundo a yoga, né? Eu também, nossa, fiquei de cara, sabe? É uma coisa muito bonita. E estudar sobre a yoga faz a gente querer, não sei, dar aquele, pelo menos em mim, dar aquele impulso de querer só ir viver essa vida assim também, sabe? Igual de Yogananda, de só buscar a Deus o tempo inteiro. Sim, foi o que eu senti muito nessa palestra, porque por isso que eu falei que eu escrevi mais sobre a infância dele, porque eu pensei, caramba, como que ele viveu essa vida e nada a ver com a minha, sabe? Eu não pensei que eu ia cair nesse pensamento, sabe? De tipo, caramba, isso que é viver uma vida realmente espiritual. Nada a ver eu achar que a minha é uma vida espiritual, nada a ver mesmo. Olha isso. Nós estamos juntando a nossa vida espiritual com a nossa vida material, né? E eles parece que era só espiritual o tempo inteiro, né? Eles tinham seus momentos de materialistas também, mas era muito mais voltado à espiritualidade. Eu lembro de uma história também de que ele tinha ficado doente durante a infância dele, o Yogananda, e só que ele ficou doente assim de um jeito muito pesado, que ele quase morreu. Não sei se você chegou a ler isso na biografia. E aí, pelo que conta a história lá, a mãe dele falou pra ele orar pro quadro lá, que acho que era de... Lahiri Mahashai. E aí, como que chama? Lahiri Mahashai. Lahiri Mahashai. Eu demorei muito pra aprender isso. E aí ele ora mesmo, e aí acontece isso dele, o mestre descendo do quadro, e aí ele é curado, né? Faz uma luz muito forte, né, assim, que até a mãe dele viu. Sim, verdade. E isso, inclusive, nessa história foi uma coisa muito marcante pra mim, porque olha como é diferente da nossa visão. Ele não queria orar, ele estava doente, ele não queria orar, e a mãe dele meio que deu uma insistida. Sim. E quando ele foi curado, ele agradeceu muito a mãe dele, sabe? De tipo, caramba, olha que exemplo de devoção da minha mãe com esse mestre. E nós não vemos assim, né? Nós vemos ao contrário por causa do nosso exemplo, que é ser obrigado a ir para a igreja. E aí não fica esse sentimento bonito no final. A gente só ia conseguir ver isso com um exemplo, né? Mas as pessoas, assim, no geral, que é obrigada a fazer essas coisas, não tem esse exemplo, né? De ver essa cura acontecer. Mas, como toda a história é linda, assim, nessa parte eu acabo granjeando muito o Yogananda, porque mesmo eu tendo essa afinidade com a yoga, eu também tenho uma certa crítica, sabe? Que é o que você falou a respeito de que você acredita que nós não precisamos
E estão a fundo nisso por causa da forma que nós já aprendemos, né? Já é mais, acaba sendo mais aprofundado. E eu concordo, porque pelo que eu pude estudar da yoga, eles têm um conhecimento muito aprofundado, sabe? Muito mesmo, dos corpos, do prana, né? Tanto que esses nomes são nomes da Índia, se não me engano, né? Eu também acho, Porque tem o pranayama, é respiração, tem um negócio a ver com a respiração. Então. Só que ainda assim o conhecimento deles acaba sendo limitado à paixão, sabe? Ainda acaba acontecendo muito isso da paixão religiosa com quem segue a yoga, a verdadeira da filosofia, né? E não a yoga da Buda. E também nós percebemos essa limitação justamente por aquela parte que você falou, que eles levam tudo de uma forma muito mística, não tem um estudo aprofundado, sabe? Eles veem e colocam da forma que eles viram. Tipo, tá certo ainda, mas não tem o conhecimento, sabe, aprofundado. Não é uma coisa científica, sabe? Tanto que, se eu não me engano, eu não sei se era o mestre Siri, mas acho que era. O Siri, ele não tem, registro dele, sabe? Ele não tem nada dele próprio, porque ele viveu a vida dentro de uma montanha, pelo menos o resto da vida, dentro de uma caverna. Então, as únicas coisas que nós temos dele, tipo, a foto dele, é só um retrato que alguém fez, ninguém sabe como era realmente o rosto dele, porque ninguém chegou a ver. Tudo que tem sobre ele é coisas que os mestres que estavam com ele na montanha depois falaram, depois que desceu de lá, né? Então, nossa, todo mundo granjeia ele como, nossa, o mestre, sabe? Nossa, ele era tão grande que nem dava pra ver ele, sabe? Sim, eles estão focando muito nos milagres, né? E talvez eles até inventam os milagres. Eu acho que esse que você está contando é do próprio Babaji. Porque ele também tem uma história de que eles não conseguiam tirar uma foto dele. Toda vez que tentavam tirar a foto dele, ele saiu invisível. Aí por isso que começaram a falar que ele não tinha corpo. E aí vai, é uma história muito louca, assim. Sim, eles aumentam muito a história, isso é verdade. Então essa é a minha única crítica à yoga, por ela ser um conhecimento bom, só que sem aprofundamento científico, sabe? Eu acho que acaba levando mais em consideração o espiritismo mesmo, porque acaba sendo praticamente o mesmo conhecimento, principalmente o de Ramatiz, né, que trouxe muito mais conhecimento nessa parte dos 7 corpos, dessa parte mais da yoga, com conhecimento aprofundado científico, né? Mas eu acho que isso bate muito com aquela frase que está no Livro dos Espíritos, que eles conseguem alcançar a evolução através de 2 formas, que é o conhecimento e não é aprofundamento, é tipo... experiência. Tipo assim, imagina o próprio Sadhguru. O Sadhguru, ele é uma pessoa que ele não tem conhecimento, mas por causa dele lembrar de quase todas as vidas dele, pela experiência, ele sabe muito. Então, existem pessoas que vivem uma vida assim, elas são muito boazinhas, sabe? Você vê que ela tem uma moral muito elevada, mas não tem nada de conhecimento. E ao contrário, também existem pessoas que não são tão assim, mas elas têm um conhecimento muito alto, que acaba, por causa do conhecimento, fazendo elas se tornarem pessoas boas. Então eu acho que nós estamos seguindo o caminho mais do conhecimento, tentando também colocar o lado da experiência, mas acho que em menor parte hoje em dia. Eu acredito que nós estamos muito no meio. Estamos tentando o equilíbrio. Porque a gente consegue ter certas experiências, só que à medida que a gente vai entendendo o porquê, a gente consegue se aprofundar mais ainda. É mesmo, eu acho que essa meio. é a forma mais correta, sabe, de ser feito, né? Nós realmente não levamos a paixão religiosa. E Yogananda conseguiu mudar um pouco isso, sabe? Eu vejo que Yogananda também se importava muito mais com os fatos, sabe? Não se importava mais, mas ele também falava bastante, sabe? Do estudo, né? Do porquê que tem que ser assim. Tanto que você até colocou que um dos pontos da Kriya Yoga é a disciplina nos estudos, né? Então essa é uma coisa que eu acho que Yogananda conseguiu mudar muito na yoga, né? A Kriya Yoga tem essa diferença, eu acredito. Mas mesmo assim, hoje em dia, são poucos assim que eu conheço que se entrega a Kriya Yoga, né? Muito difícil ver isso. Mas é isso. E pelo próprio conhecimento da Kriya, eu confesso que eu quase me inscrevi na Self-Realization Fellowship. E uma coisa que é interessante eu falar também é que hoje em dia é paga. Ela é mais ou menos R$500, você paga e recebe todos os estudos. Eu não acredito que seja na questão deles enriquecer, e sim deles simplesmente se manter, porque... Bom, pode fazer sua pergunta, depois eu falo mais sobre isso, que vai longe. Lá na onde que eles tinham os ashrams, eles viviam uma vida muito diferente do Ocidente, porque não precisava alugar um terreno. Geralmente o terreno é uma coisa bem baratinha, que é herdada, e aí o mestre fica lá dentro, o mestre não trabalha e os discípulos não trabalham.
E eu demorei muito para pensar, como que se sustenta um lugar então? Se ninguém está trabalhando, tem um terreno gigante, que geralmente aqui no Ocidente nós temos o costume de pensar em aluguel, né? Ou ser dono, ou comprar o terreno. E, sendo sincero, eu não consegui chegar numa conclusão. Eu não entendi como que se sustenta. É por eu que entendi, por exemplo, os discípulos. Eles vão, arranjam algum jeito lá, eles trabalham para o ashram, eles limpam o ashram, eles ajudam na questão. É como se o ashram virasse um ecossistema fechado. Lá dentro eles conseguem fazer tudo. Não sei se eles plantam comida, mas eles de vez em quando, cada discípulo ali usa um pouquinho do dinheiro dos pais ou coisa assim para comprar comida e levar. O mestre também geralmente já tem algum dinheiro guardado da vida, então ele vai, entendeu? Ninguém está focado em dinheiro. O dinheiro nem aparece na cabeça deles. E eles fazem uma refeição muito pequena, por exemplo. Acorda às 5 horas, vai meditar. 9 horas, toma um chá. Aí de noite, lá para 9 horas, faz uma janta assim, melhorzinha, sabe? Que melhorzinha seria o quê? Um pão. Eles comem muito pouco. Mas dentro de um ashram tem mais ou menos quantas pessoas, você sabe? Não sei, depende muito. Imagino que de todos os tamanhos. Aí quando ele veio para cá, não é a mesma coisa, né? Aqui já precisava alugar um terreno. Aqui, por exemplo, se é Self-Realization Fellowship, depois eu vou ver se eu consigo me aprofundar mais um pouco, mas realmente eles precisam de dinheiro para se sustentar, entendeu? É bem diferente do que eles viviam lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não imagino que o dinheiro que eles cobram é no intuito de ganhar alguma coisa em troca, é simplesmente no intuito de se manter, igual era lá no Oriente. Eu acredito que se eles seguem mesmo a Kriya Yoga, seguem verdadeiramente a Kriya Yoga, eles não iam se importar mesmo com essa questão do dinheiro. Uhum. Então acho que seria mais por essa questão de se sustentar mesmo. Porque querendo ou não, vindo pra cá, né, tudo mais, acaba sendo mais caro, né? É muito diferente. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Prazer é meu. Pela forma como você conseguiu contextualizar, trazendo os fatores mais importantes da vida de Paramahansa Yogananda, né? Um mestre tão importante para nós, que hoje está vinculado à Ordem da Cruz e do Triângulo, né? A gente sempre ouviu se falando, mas eu acho que nenhum de nós ainda teve, digamos assim, tempo ou oportunidade para estar estudando mais aprofundadamente. Eu já vi alguns trechos de livros e palestras dele no YouTube, do qual eu acho muito interessante. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui pode procurar lá também. São vídeos de 20, 30 minutos, onde tem vários ensinamentos do Mestre Yogananda bem completos, sabe? Sobre o que é viver uma vida espiritual, como se conectar com Deus, qual é a verdadeira conexão com Deus, como superar o ego, sabe? Tem vários assuntos muito interessantes e acredito que muitas das respostas que as pessoas buscam espiritualmente, elas conseguem encontrar lá, sabe? Tem um que eu acho muito interessante, que é a explicação dele sobre o Sermão da Montanha. E foi uma das explicações assim mais sublimes, mais lindas que eu já vi sobre o Sermão da Montanha, nosso Divino Mestre Jesus, para aqueles que gostam, que amam a Jesus e que querem aprender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse ensinamento tão lindo, pode ir lá ver esses vídeos. Eu acho que um tem 20, outro tem 30, e ele explica o significado de cada uma das frases, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim por diante. E eu aprendi muito com aquilo, porque, como o próprio Alci diz, nós ainda teremos que estudar por pelo menos mais alguns milhões de anos, né, os evangelhos, para que nós tenhamos a completa percepção daquilo que Jesus de fato quis dizer com aquelas palavras. Já se passou 2000 anos e as pessoas ainda não entenderam nada, né? Então dá para ter uma noção do quanto ainda vai levar para a gente conseguir vislumbrar a beleza de cada uma das palavras, cada uma das atitudes de Jesus, né? Com certeza tinha algo subjetivo, algo subliminar por trás de cada suspiro dele. E parece que Yogananda também fez isso, sabe? Eu acho que por trás de cada atitude dele havia um porquê. Assim como eu percebo no Alci também, sabe? Por trás de cada frase que ele fala para nós,
parece que tem um intuito de fazer o bem, sabe? É isso que me impressiona mais nesses mestres, sabe? A gente começa a perceber que por trás de cada atitude tem uma razão e intenção de mover as pessoas ao amor. A coisa mais besta que você possa pensar tem como intuito conduzir aquela pessoa ao bem, fazer ela evoluir. E eu comecei a perceber isso, nossa, e eu percebo que quanto mais a gente se torna pendente ao bem, quanto mais a gente se dedica ao bem, aos estudos, a gente começa a fazer isso na nossa vida também, sabe? E a gente começa a simbolizar os acontecimentos da nossa vida, a gente começa a perceber que cada acontecimento tem um significado maior do que aquele que a gente veria se a gente só observasse com nossos 5 sentidos. E aí começam a aparecer oportunidades de crescimento, oportunidades de evolução. Sobre a yoga, eu acho um ensinamento extremamente lindo também, que foi muito pouco explorado até hoje pelo Ocidente, né? Tendo em vista que chegou bem deturpado aqui e que muita coisa não chegou também. A gente precisa aprender muito, até porque Jesus, querendo ou não, era um yogi, né? Tanto é que tem o livro do Yogananda, Jesus e o Yogi, né? Né? E assim, infelizmente a Bíblia tirou essa parte, descontextualizou e não conta essa parte de que Jesus também praticava yoga, que ele tinha suas práticas respiratórias, que ele subia no Monte das Oliveiras para captar a energia das olivas, para conseguir captar o prana Do sol, né? do Verdade, sol, né? do sol também, né? Então ele tinha todas essas práticas, né? Obviamente que isso é um conhecimento que está muito à frente daquilo que as pessoas tinham condição para saber naquela época, né? Principalmente no Ocidente, mas que hoje já é cabível começar a introduzir as pessoas a esse entendimento, sabe? De que Jesus aprendeu muito com o Oriente também, sabe? Aprendeu muito com os mestres do Oriente, com a yoga, com os ensinamentos de Shiva, com os ensinamentos hindus. Né? No livro lá nós vimos que ele passou na Índia um bom tempo também, né? Então, eu acho que é necessário falar, porque eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas a quebrar esse preconceito que elas têm, sabe? Com as religiões orientais, que parece que as pessoas só ficam lá meditando e esquecem do mundo, das responsabilidades. De fato, o indiano, né, ou o oriental, ele tem a tendência de voltar-se mais para dentro do que para fora, né? O olhar do ocidental, ele está voltado mais para a matéria, para as responsabilidades mundanas. E o ocidental, o oriental, ele tá mais com a mente voltada para as responsabilidades espirituais. Então, por isso, muitas vezes a gente olha lá para o mundo deles, para a região deles, e parece que eles são pobres, desleixados e tal. As coisas não são tão bonitas arquitetonicamente como se vê aqui, né? Tudo modernizado, com vidro e tudo mais. Obviamente que tem as capitais lá que são lindíssimas, que são centros comerciais e aí são centros turísticos e precisa ter essa beleza. Mas no geral você vê lá que as cidades não são tão bem assim cuidadas, evoluídas igual aqui no Brasil, em regiões mais ocidentais. Porque eles de fato se preocupam mais com aquilo que está no interior deles, sabe? Embelezar a alma, do que embelezar a matéria, sabe? E eu acho que o ocidental precisa muito aprender isso, porque nessa correria do dia a dia, né, como o pessoal fala, na corrida dos ratos, a gente se esquece da nossa essência, se esquece do que realmente importa, né? Deixa para trás todos os nossos valores em prol de algo que é meramente transitório, como o dinheiro, como um trabalho. Por mais que nós tenhamos responsabilidades, que seja necessário trabalhar, seja necessário ter dinheiro, seja necessário ter saúde, cuidar do corpo, da estética, isso não é nem de longe o mais importante para a nossa vida, para a nossa existência, sabe? As pessoas dão tanto valor para isso e às vezes matam e morrem por isso, sabe? Desintegram a sua própria moralidade
deixam de estudar, de cuidar da família, de dar atenção para as pessoas que ela ama e que amam ela, sabe? Em nome de algo que é meramente transitório, é supérfluo, é material, que em algum momento vai acabar, sabe? Porque a única coisa que nós levamos dessa vida aqui são os valores que nós construímos, é o bem que a gente fez e as belas histórias de amor que nós construímos. Isso vai reverberar por toda a eternidade. Como bem diz no Nosso Lar, no filme, o bem que fazemos é o nosso advogado por toda a eternidade, né? Isso é uma marca que nada nem ninguém poderá apagar, que é o bem. Todo mal é meramente ilusão, a gente pode superar, a gente pode, digamos assim, não apagar, porque tudo que acontece a nós serve como experiência, aprendizado e fica marcado no nosso histórico espiritual. Mas ele não, esse mal que nós passamos, o que nós fazemos, ele não necessariamente precisa nos afetar mais, mas o bem que nós construímos, ele direciona nossas existências para toda a eternidade. Ele se aglomera, ele se adiciona aos poucos, né? Ele vai se somando, vai crescendo, e dessa forma nós vamos conseguindo abranger uma percepção maior da realidade e nos tornando cada vez mais, de fato, a nossa essência, que é ser filho de Deus, que é ser fragmento divino, que é ser um espírito de amor infinito, perdão infinito e gratidão infinita, revelando as mais belas virtudes que nós poderíamos conceber em relação ao nosso Pai e à Mãe Amantíssima. Você falou duas frases que ficou na minha cabeça aqui, vou tentar sintetizar em uma. É muito importante mesmo, como que o ponto de vista, né? O ponto de vista e a razão e a intenção é muito diferente do que nós pensamos, porque, por exemplo, Jesus, o yogi, o lado de lá conseguiu ver Jesus de uma forma que nós nem podemos imaginar, porque o jeito que eles vivem é completamente diferente do nosso. Igual, só essa questão do ashrama, por exemplo, é uma coisa que eu não conseguiria imaginar nunca que isso é possível. Então, é igual isso, Jesus subiu lá, está fazendo a meditação. Para nós, que é do Ocidente, vamos pensar o quê? Ele está fazendo uma oração. Nós nunca ia imaginar que ele está lá pegando prana, igual o lado de lá pensa, né? Então, como que... Esses dias eu estava vendo, um pensamento meio errado agora, talvez, mas assim, eu também acho que o lado da Índia, eles são mais voltados ao espiritualismo, né? Mais a parte interna do que a parte externa. Será que isso acaba sendo o maior dos problemas que eles têm também? Porque, por exemplo, nós sabemos que a Índia é um lugar que tem muita fome, prostituição e estupro. Então imagina que do lado de lá, eles são homens que querem viver uma vida espiritual muito forte, porque é o comum de lá, mas eles não estão preparados para isso, sabe? Imagina um homem que era do Ocidente e encarna lá, e ele não é acostumado a ter esse controle que nem é pregado. O próprio Yogananda pregava o controle dos 5 sentidos, para o acúmulo de prana. Igual o Osho também fala na Semente da Mostarda, de acumular. Então, é óbvio que eles não são contra o sexo, mas eles são de evitar para que acumule o prana para subir toda a coluna vertebral. Um cara que não está preparado para isso, ele vai cair nos mesmos problemas que acontecem nas igrejas católicas. Um padre tentando entrar no celibatário, sem ter preparação para isso, acaba pegando um problema mental e acaba acontecendo esses casos de pedofilia que acontece. Então, também se enquadra, também se assemelha àquilo que nós pensamos de tipo assim, imagina que nós, do estado que estamos, do nada, nosso espírito vai para um mundo perfeito, onde todo mundo lá já tem todo o controle, já tem o espiritual perfeito. Aí, para nós, seria praticamente viver um inferno, sabe? Porque nós não temos toda essa capacidade que eles têm, nós vamos ser ridicularizados perto deles. Talvez os homens da Índia passem por isso, sabe? Eles são obrigados a viver uma vida espiritual tão alta que eles não têm, e o corpo deles começa a pedir mais do que deveria. A mesma questão com a fome, né?
o corpo talvez peça mais e eles já são acostumados a comer muito pouco. Não sei, é só um pensamento. E agora, não é um julgamento, mas também é um jeito de pensar. Esses dias eu estava assistindo sobre a prostituição na Índia, né? E eles falam muito sobre a fome. Sobre lá, a prostituição é realmente um caso de necessidade, não é por vontade para a pessoa enriquecer. Mas isso, eu assistindo ali, penso, realmente, olha a vida dela, como que é pobre. Mas será que para o povo da Índia, ela realmente é pobre? Você entendeu onde eu quero chegar? E tipo assim, eles já são acostumados a comer muito pouco. Será que realmente ela estava passando necessidade ou será que ela achou uma desculpa para isso também, sabe? Porque eles já são acostumados a comer muito pouco. Igual eu falei, de manhã toma um chá, de noite come um pão. Pera, essa parte de ter arrumado uma desculpa eu não entendi. Como assim? De tipo assim, será que, do nosso ponto de vista, com certeza que a pessoa é pobre, por isso entrou na prostituição, igual eu falei que eu assisti o documentário. Mas será que para quem mora na Índia, realmente aquela pessoa era pobre? Ou será que ela era normal? Entendi. Entendeu? Tipo assim, o cara também é acostumado a tomar um chá e um pão à noite. Aí ele olha pra menina e pensa, ué, mas ela também come a mesma coisa que eu, por que ela entrou na prostituição? Ela fala, mas é porque eu passava fome. Ué, mas ele fala, eu como a mesma coisa, eu tô vivo, tô bem. Entendeu? É só uma forma de pensar, não quero julgar nada não. Porque eu só tô falando de como nós usamos um referencial sempre, né? Se nós usar o nosso referencial, claramente que todos ali são pobres. Mas será que para eles era realmente uma desculpa para entrar na prostituição? Ou uma desculpa para o estupro? Ou para a fome exagerada? Verdade. Eu penso isso porque, querendo ou não, também lá na Índia, a questão cultural deles é muito forte, né? Lá eles ainda vivem o sistema de castas, né? Então eu acredito que, para eles, a forma que eles estão vivendo, muito provável que eles nem percebem, ou talvez até acham que estão estão cumprindo com o seu dever divino, né? Às vezes, eu acredito que muitas vezes a prostituição que acontece na Índia, daquela forma exagerada, pode sim ser por escolha, sabe? Não julgando, né? Eu acho que eu acredito que há casos e casos, né? Mas por essa questão cultural, de eles levar a espiritualidade nesse ponto, eu acho que essa reflexão que você teve foi muito boa. Eu não tinha pensado por esse lado ainda. De que lá é o primeiro país, assim, falam que lá é onde começou, né, os estudos da espiritualidade, praticamente, né? Falam que a primeira religião surgiu de lá, né? Então, realmente, eu acho que a questão espiritual lá é muito forte, muito mais forte do que em qualquer outro país, e num nível que ninguém aguenta. Exatamente igual aconteceu no catolicismo, né? De ter proibido o sexo, né, como o maior pecado de todos, e pronto, ninguém aguentou. Ninguém teve base para suportar isso, por mais que, se for estudar, seria até que uma coisa boa, né? Não boa no sentido de não ter sexo, né? Mas de ter de uma forma controlada, igual não tem hoje em dia. Então, realmente, eu acho que lá acaba envolvendo muitas questões espirituais, por ser uma questão muito forte, e muita questão cultural também. Eu acho que quem cresce lá e é acostumado com essa cultura, eu não acho que quem cresce na Índia, nasce lá e cresce, se sente tão sofredor igual o sofrimento que nós damos para eles, sabe? Eu acho que nós vemos eles como pessoas muito sofredoras, num nível que talvez até eles não percebem, por já ter crescido lá e achar meio normal, né? Mas é só um achismo, não estamos julgando nada não temos a menor capacidade. Voltando pro lado bonito, é isso aí, Valdir, eu acho que você falou muita coisa bonita, muito exemplo isso daí, e o próprio ato de ver Jesus, como qualquer outro mestre, né, como você falou do próprio Alci, existem muitos pontos de vista, né? E o legal é que de Jesus todos os pontos de vista são perfeitos, né? Mesmo que a visão do yoga, que nós nunca tínhamos visto, acho que nem vimos ainda, não cheguei a ver por esse lado, vai trazer grande explicação sobre quão incrível foi o Mestre Jesus de uma forma completamente diferente. Sim. E uma coisa, Valdir, que você falou, que eu até ter um pequeno insight aqui, que é a respeito de como os mestres calculam o peso de cada palavra, sabe? Justamente para tentar trazer uma evolução. Hoje eu fico pensando assim, no nível de um mestre, sabe? No exemplo do Alci mesmo, no nível do Alci. O que faz um mestre se afetar, sabe? Porque se ele já chegou num nível de que ele já não se importa mais com a questão do dinheiro, com bens materiais, essas coisas,
O que pode fazer um mestre aqui ainda ser afetado, sabe? Fazer ele, sei lá, se sentir triste ou se sentir perturbado, né? E aí eu até usei de exemplo o exemplo das crianças que você falou quando você usou as palavras algumas frases de Yogananda, que ele fala de duas crianças, né? Só que uma Chora pra caramba com um machucadinho. com uma coisa besta e a outra é forte, né? Uhum. Pode passar o maior machucado de todos que ela age com seriedade. Uhum. E aí nesse exemplo eu tentei usar o exemplo de dois mestres, sabe? Porque para mim eu vejo essa criança como um exemplo de amor, sabe? Que nós temos que ter. Então eu coloquei como mestres. Se fosse dois mestres, sabe? O que pode afetar um mestre? E eu cheguei na conclusão de que a única coisa que pode afetar um mestre é aquilo que vai contra o trabalho dele, sabe? Ou seja, o seu trabalho de mestre de tentar fazer as pessoas evoluir. Uma coisa que pode afetar muito um mestre é ver aquelas pessoas que ele ama se perdendo, sabe? E não me usando, lógico que eu não estou me comparando com um mestre, né? Eu tenho muito que crescer, mas eu percebo que à medida que eu consigo expandir minha capacidade amorosa com as pessoas, mais frágil eu me torno, sabe? Mais sensível eu me torno, porque igual você falou, o Yogananda, ele era muito sensível, né? Por mais que ele era super diferente, ele ainda era muito sensível, sabe? E eu acho que essa sensibilidade é uma coisa que nós vamos ter muito quando estivermos cada vez mais expandindo nossa capacidade amorosa, porque nós vamos ver as pessoas que nós mais amamos cair nessas coisas, sabe? Nas coisas que nós tentamos ensinar com essas palestras, nós vamos ver as pessoas que nós mais amamos fazendo as mesmas coisas. E nós não podemos fazer muito, sabe? O que nós podemos fazer, nós já estamos fazendo, né? Então cabe a outra pessoa evoluir. Então, eu acredito que, não sei se vocês concordam comigo, que nós, chegando num nível de mestre, é de suma importância que nós consigamos ter um equilíbrio nessa parte, sabe? Amar muito, só que não deixar esse amor se tornar uma perturbação. Porque eu acredito que quanto mais a gente amar e mais a gente vê as pessoas que nós amamos se perdendo, mais nós vamos nos perturbar. Acontece muito comigo, pelo menos. Eu me perturbo bastante. Eu cheguei até nessa palestra um pouco perturbado por uma questão assim. E o que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer eu já estou fazendo, e nós três já estamos fazendo. Então, nós temos que sempre ter em mente que essa questão da evolução de cada um sempre vai acontecer, sabe? Uma pessoa nunca vai ficar estagnada eternamente, né? Tanto que a lei da evolução no nosso universo é uma lei que vai estar acontecendo, né? Ininterruptamente. E não tem para que se perturbar com isso, né? Por mais triste que seja, eu acredito que essa é a única coisa que consegue fazer um mestre se perturbar, sabe? Mas ele mantendo isso em mente, sabe? De que não tem caminho, o caminho é a evolução. E tendo isso em mente, eu acho que a gente consegue se livrar dessa perturbação, de ver as pessoas que nós mais amamos se perdendo em essas coisas fúteis da vida. Então, o problema é que, indo mais a fundo na sua pergunta, existe coisas que, como nós sabemos, o mundo tem todos os tipos, né? Tem pessoas que estão mais ou menos, tem pessoas que estão em completo estado animal ainda, e pessoas completamente evoluídas aqui. E nós, chegando num ponto onde nós estamos buscando ser evoluídos, e vemos uma pessoa mais ou menos, já nos abala. Agora, quando nós vemos a questão de seres completamente animais, é mais difícil ainda, sabe? Igual acho que eu estava contando para o Valdir que eu entrei num grupo militar, sem querer, russo, e aí mostrava o que estava acontecendo na guerra, sabe? A guerra nós sabemos o que está acontecendo, mas não fica tão por dentro, assim, acompanhando. E nisso eu vi muita coisa, muita gente sendo torturada, já morta, gente sendo torturada até a morte, gente sendo estuprada, e foi muito pesado, sabe? Então, essa questão eu acho que é realmente a única que consegue afetar o monge. Porque nós imaginamos, idealizamos um mundo perfeito que não está nem perto de chegar ainda, sabe? É isso, é se pôr no lugar de mestres onde os alunos ali estão na escolinha ainda, ficam brigando por coisa besta, e não tem muito o que fazer, sabe? Acho que até o professor da escola tem mais
tem mais prestígio em vida, porque ele vê que as crianças crescem e vão evoluindo, do que nós, que pode usar uma vida inteira para não ver uma única evolução, sabe? Mas pelo menos a nossa parte nós fez. Isso realmente abala demais. Ver a família, não ter um único progresso, viver a vida inteira do jeito que ela era. E realmente não tem muito o que fazer. Agora, a dúvida que eu fico devemos acompanhar tão a fundo como que está o mundo? Eu acho que eu te perguntei isso também, né? Porque é bom nós ter noção de como está o mundo, sem censura, sem só imaginar, porque ver é muito diferente do que imaginar. Mas vale a pena para nós que somos sensíveis hoje em dia? Para mim, sim. Eu acho que sim. Porque não ver no sentido de se afetar, mas ver no sentido de saber o quanto ainda nós temos que continuar com isso. Sabe? Ver como uma forma de impulso para a gente continuar. Eu também acho. Porque é igual uma coisa que o professor Hélio Couto fazia, né? Que tinha algumas palestras que ele pegava só para falar a respeito dessas coisas ruins, umas palestras pesadas, assim, que eu quase chorava assistindo. Mas, querendo ou não, foi o que mais fez eu continuar nesse caminho, sabe? Eu também acho. Tanto que o quão apaixonado eu sou da nossa espécie e o quanto que ela sofre, sabe? E nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que nós conhecendo cada parte, assim, nós sabemos o quanto precisa melhorar, sabe? Nós conseguimos ver o tamanho do buraco que ainda tem. Eu acho que é basicamente isso que nos leva à seriedade do trabalho, né? Às vezes nós queremos fazer as coisas brincando, às vezes rindo, porque nós esquecemos de quão sério que é. E esses detalhes nos coloca de novo no caminho certo de tipo, olha, você tá salvando vidas. Sim. Sabe, não tá só fazendo uma palestra, não, você tá salvando vidas. Uhum. É aquele exemplo que fala, né? Antes de ir pro céu, primeiro nós temos que passar pelo inferno. Uhum. E outro exemplo fácil também é até para você se tornar um médico nos seus estudos de medicina, você tem que ver um monte de corpo morto. Você tem que ver muita coisa errada, sei lá, acontecimentos de médicos que sem querer fizeram alguma coisa errada, matou o paciente sem querer. É verdade, né? Para eles saberem o peso disso, sabe? Verdade. Outra frase bonita é: para que os seus troncos e galhos cresçam até o céu, é necessário que as suas raízes cresçam até o inferno. Uhum. Sim. Caramba. É super necessário. Só que para nos tornar fortes, não para a gente ficar em depressão nessas coisas, né? Não adiantou nada. Acho que nós temos que saber falar sobre tudo isso e ser feliz ainda, né? Sim. Saber o quanto nós conseguimos ajudar, né? Acho que isso é o que deixa mais feliz. Eu acredito que nós não precisamos nos fixar nas ideias negativas, nas notícias negativas, mas nós também não podemos criar uma visão romântica a respeito da realidade planetária, né? Porque tudo isso que acontece, qualquer pessoa com o mínimo de reflexão e sem necessariamente a necessidade de se aprofundar nessa negatividade, nesses acontecimentos que são causados e gerados pelas trevas, qualquer pessoa conseguiria compreender que nós vivemos num mundo extremamente problemático, extremamente trágico, né? Justamente devido à atitude e ao atual comportamento humano. Mas, como bem disse o Divino Mestre Jesus nas Cartas de Cristo, que nós devemos evitar o excesso de empatia, justamente porque se a gente empatiza demais, a gente vive a dor demais do outro, a gente baixa a nossa frequência. E ele não quer que a gente baixe a nossa frequência, ele quer que nós sejamos luz, né? Como nós vamos ser parte da solução do mundo se nós estivermos preocupados demais com os problemas, se nós estivermos apegados a eles, se nossa mente
está apegada, está totalmente centralizada energeticamente nas tragédias, nos absurdos que acontecem. A gente não consegue nem direcionar nossa energia para a nossa evolução, nem para fazer o bem, porque o medo, a tristeza, ela nos paralisa também. Então é uma coisa que, apesar de nós termos consciência, nós não devemos o tempo todo ficar refletindo sobre isso, até porque nos faz mal, nos adoece. Nós vemos o exemplo do nosso mestre Alcê, quão triste ele fica ao ver o maltrato que as pessoas fazem com os animais. Quão triste ele fica em relação ao tratamento que um amiguinho dele teve nos últimos dias de vida, né? Quão triste ele fica com o fato de que hoje a saúde no Brasil é comércio, sabe? Idosos que muitas vezes não têm condições de pagar um convênio são cobrados R$ 3.000, R$ 5.000 para ter acesso a um convênio médico que muitas vezes nem dá o suporte necessário que eles precisam, sabe? Eles já estão, digamos assim, no final da vida, tem poucas pessoas para dar suporte, muitas vezes são ignorados, os filhos deixam de lado e ainda assim tem que pagar um absurdo para ter acesso a uma coisa que é digna de todos, sabe? Então, por que a gente vai ficar se fixando a isso? Eu acho que a pergunta que a gente deveria se fazer é o que é que nós podemos fazer para solucionar essas coisas, né? Onde nós devemos colocar o nosso foco. E eu acho que é justamente em construir um eu melhorado a cada dia e a partir dessa melhora servirmos de exemplo ao próximo. Porque alguns dias atrás me perguntaram assim, por que você não come carne? Porque, pensando bem, uma pessoa só parando de comer não vai fazer diferença, vamos continuar matando o boi. E na hora assim eu parei e refleti e inicialmente eu pensei, poxa, talvez por causa da minha consciência, né, para que eu não fique com o peso na consciência de estar matando. Mas refletindo mais profundamente, eu percebi que se eu não deixar de comer, tendo esse conhecimento, e esperando ser a pessoa que eu sou, melhor, e esperando ser o exemplo de pessoa que eu sou e desejo ser, como é que eu vou dar o exemplo para as pessoas? Como que eu vou falar para as pessoas parem de comer carne? Então, o maior fator que mais predomina na atitude de não comer carne não é simplesmente pela minha consciência, ou simplesmente porque uma pessoa só vai estar parando de comer carne, mas porque eu vou estar dando exemplo para outras pessoas, sabe? E é isso que vai fazer a diferença. Não é eu ficar pregando as pessoas, ensinando, tentando impor a elas que elas devem ou não fazer algo. É através do exemplo, sabe? E isso pouco a pouco vai fazer a diferença no planeta. E para cada um de nós que temos a consciência da tragédia, do drama que o planeta vive, essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que nós podemos fazer hoje para ser parte da solução do planeta? Verdade, perfeito. Essa sua resposta até me deixou com um pensamento aqui de coisas que eu preciso melhorar. Porque só o exemplo mesmo já cai naquilo que foi uma das frases do Yogananda, né? Que nós só podemos determinar como sucesso depois que nós realmente começa a afetar a vida de outra pessoa. Então, hoje em dia mesmo eu ainda como frango, né? Fiquei pensando nisso, de tipo, será que não tá na hora de tirar o frango então? Porque sempre me pegam nessa, você não come carne, mas come frango. Frango é carne. Sempre escuto isso. E aí é verdade, será que eu tô sendo exemplo suficiente só por ter tirado a carne? Acho que não. É uma coisa que dá pra melhorar mesmo. Concordo. Concordo também, Valdir. Perfeito. E da minha parte é isso, né? Para mim essa palestra me mexeu bastante comigo. Tô até agora sentindo uma paz muito forte
coisa que eu acho que eu não senti em outras, mas essa tá diferente. Então, da minha parte, só tenho a agradecer as reflexões, que pra mim foi me sentir em casa dessa vez, de verdade. Obrigado. Eu acho que a honra é toda minha de poder fazer uma palestra falando desse mestre, porque eu senti a mesma coisa, sabe? Eu não estava bem de vibração. Meu intuito da palestra foi completamente diferente do que eu cheguei, sabe? Eu estava com o intuito de simplesmente mostrar a vida, mas eu não pensei que eu ia me afetar tanto e sentir tanta paz por ver o mundo de uma forma completamente diferente, sabe? Do que nós estamos acostumados. Isso me deixou completamente em paz, sabe? Eu pensei, caramba, nós realmente não precisa de dinheiro, nós realmente não precisa de sexo. Ele, só pra vocês terem noção, ele nunca casou, ele era celibatário, nunca teve uma relação. E eu fiquei pensando, caramba, é assim que se vive uma vida sem nada disso e em paz. Eu não sei porquê, nesses últimos dias, eu não estava conseguindo ver como seria viver uma vida sem as coisas básicas, sabe? Não focada nessas coisas, mas pelo menos tendo o básico ali, sabe? Agora eu fiquei pensando, cara, nós realmente não precisa nem do básico, sabe? Focando realmente, Jesus estava certo de novo. Buscar primeiro o reino dos céus, o resto é acrescentado, simples. Então eu fiquei numa paz tremenda e me sinto muito honrado e feliz de poder ter feito essa palestra, porque eu senti tanta paz que eu não fiquei preocupado em, tipo, eu vou palestrar, ai, será que eu vou falar certo? Será que eu vou falar bonito? Eu não senti nada disso dessa vez. Eu simplesmente vim feliz de poder falar dele. Só isso. Então, o prazer é todo meu. Parabéns, Dani. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela palestra. Obrigado a todos os mestres que nos orientaram aqui, nos auxiliaram, aos amigos espirituais e aos espectadores do YouTube. Lembrando sempre que essas palestras não têm como intuito impor nenhum tipo de ideia, de crença, mas simplesmente provocar a reflexão profunda. Eu queria terminar de agradecer também, então, né, ao Valdir pelas reflexões. Foram bem profundas, eu achei também, bem bonitas. E aos mestres também que aqui estiveram. Acredito que dessa vez nós conseguimos até um público um pouco maior, pelo que eu posso sentir, que vieram assistir, justamente por ser um grande mestre, né? E agradecer também a todos que estão assistindo pelo YouTube e por estar colaborando com o nosso canal, né? Para a gente conseguir espalhar cada vez mais esse conhecimento. E para finalizar, também queria agradecer a vocês dois, porque eu acredito que vocês dois trouxeram pensamentos muito profundos, que me fez refletir e com certeza que eu vou ficar pensando isso em casa, em coisas que eu preciso melhorar. Vocês acrescentaram bastante o tema da palestra.